Bom dia a todos, aqui é o pastor Luiz Cláudio, passando mais uma vez para falar sobre batalha espiritual, guerra espiritual. E nesses breves momentos eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no segundo livro de Reis, capítulo 20. Eu vou ler para vocês, versículo 12. Segundo Reis 20, versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: O que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma. Disse o Senhor: Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Esse texto ele mostra uma estratégia. O diabo tem estratégia para roubar, matar e destruir. E nós precisamos entender o mundo espiritual. Existem estratégias. Ninguém pode guerrear sem uma estratégia. Estratégia é a arte militar de escolher onde, quando e como e com quem travar um combate ou uma batalha. Então, trata-se de um plano de guerra. E muitos cristãos, infelizmente, por desprezar o mundo espiritual, por desprezar que existe uma batalha, e a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e dominador desse mundo tenebroso. Qual foi a estratégia que o diabo usou para entrar no palácio de Ezequias? A estratégia que muitos cristãos desprezam, endurece o coração, foi uma oferta. A Bíblia fala, aqui no versículo de número 12, segundo Reis 20, 12, nesse tempo Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Creio que as cartas não iam fazer muito efeito, mas quando Ezequias viu o presente, abriu o seu coração, descortinou, e a oferta, ela é um princípio espiritual. Ela abre portas. Todas as portas do palácio de Ezequias se abriu para o inimigo. Infelizmente, muitos cristãos nos dias de hoje desprezam essa estratégia espiritual, que a oferta, o voto, o dízimo são segredos espirituais que abrem portas sobrenaturais. Ana, ela era estéril, não podia ter filhos, mas quando ela faz um voto a Deus, consagrando aquilo que ela não tinha, Deus quebrou a sua esterilidade e lhe deu Samuel. Abraão, quando queria herdar a promessa de Deus, Senhor, como será isto? E Deus pede 5 ofertas para Abraão. Ou seja, ele mata uma reis, um pombinho, uma rolinha, várias ofertas. E são segredos espirituais. Então eu queria falar com vocês hoje sobre um plano, uma estratégia para ter vitória. Vocês se lembram do filme Troia?
Troia era uma cidade impenetrável, os muros eram impenetráveis. Como é que os gregos entraram em Troia? Eles enviaram um cavalo, chamado cavalo de Troia, cheio de soldados dentro, e deixaram ali na porta da cidade. Aqueles muros impenetráveis, por uma estratégia de guerra, por um presente, destruiu aquela cidade impenetrável. E nós precisamos entender que a guerra, ela é vencida com estratégias. Você nesta manhã possa ter uma estratégia para a tua família, para o teu ministério, para a tua casa, estratégia que vai mudar a sua história. Então, qual a estratégia que você tem usado para vencer a tua guerra hoje? A estratégia de Satanás foi representada pelo presente dos babilônicos. O diabo conhece o mundo espiritual e usa princípios espirituais. Muitos casamentos são destruídos por rosas vermelhas, um aguidal, um sacrifício de um animal, um sacrifício na mata, um sacrifício nas cachoeiras, nas praias. E eu te pergunto, qual é a tua estratégia de guerra? Nós vimos aqui que Isaías fala para ele, olha, tudo que você tem vai ser tirado. Porque o inimigo usou a estratégia de Deus falando para Josué, onde pisar a planta dos seus pés, já foi te dado como herança. Aqueles babilônicos viram as fraquezas do palácio de Ezequias, e exatamente assim que muitos, nos dias de hoje, são destruídos. Tem sido destruído porque abre o seu coração para mostrar a sua casa, aquilo que tem. Não mostre os seus tesouros para o inimigo. Cuidado com as pessoas que entram na sua casa. Tenha entendimento sobre isso. E se você já perdeu o teu casamento, você pode reconquistar. Se você já perdeu coisas, situações, use estratégias de guerra. Coloque um voto no altar. Entenda que são princípios espirituais de guerra. A esterilidade de Ana foi quebrada. Ezequias abriu seus palácios porque recebeu um presente. Faça um voto a Deus. Entenda que o mundo espiritual não mudou. Nós temos uma chave nas nossas mãos para abrir a janela dos céus. Que chave é essa? Poder da palavra, poder de um voto, poder de uma oferta, o poder de uma estratégia espiritual. Dê voltas na tua casa. Unja a tua casa pelo menos uma vez por semana, unja teus filhos. Eu falei essa semana sobre o poder da palavra. Tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado nos céus. O poder da vida e da morte está na nossa boca. E muitas pessoas matam seus familiares, matam seus amigos. Às vezes você não usa a palavra porque você conhece a palavra, mas o sentimento. Você acha que Deus não está vendo? Aquele que desejar uma mulher no seu coração já adulterou. Opa! Isso também vale para o ódio, a mágoa, o rancor. Bem-vindo ao mundo espiritual. A partir de hoje, entenda o que é uma estratégia de guerra, o que é uma estratégia espiritual para conquistar. A terra está sujeita. Deus nos deu poder e autoridade através do nome de Jesus, através de posicionamentos espirituais. O Senhor Jesus orou para escolher os seus discípulos. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que era Deus, ele esvaziou-se de todo o seu sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E você vai ter vitórias. Não entrega seus tesouros, não mostre seus tesouros, porque Deus tem estratégia para você ter vitória. Deus tem estratégia para você vencer o melhor dessa terra, para você viver o melhor dessa terra. Daqui a pouquinho eu volto com novas estratégias de guerra. Hoje eu falei sobre não abrir os tesouros, uma oferta, um voto, aquilo que o diabo usa, o diabo copia o reino de Deus. Qual estratégia você tem usado? Dê voltas na sua casa,
unja pelo menos uma vez por semana, profetizando que o Senhor vai guardar a tua casa, vai guardar a tua família. Então, a tua vida, Deus abençoe. Até o próximo. Beijo, fica na paz.